Bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtes. Nós vamos dar continuidade à aula de esfera, onde a gente vai falar dessas duas estruturas, o fuso e a cunha esférica, tá bom? Para você associar bem, pessoal, é como se você tivesse uma esfera completa, aí você fizesse um corte, assim como a gente faz muito corte em frutas como laranja, tangerina, melancia, né? Mexerica, aí para quem não chama de tangerina. E esse pedaço correspondente a esse ângulo aqui, esse pedaço aqui correspondente a esse ângulo, e aí você tem nesse pedaço a casca, que esse se associa ao fuso esférico, e o pedaço todo, essa fatia toda, esse corte todo, é como se fosse a cunha esférica. Então, lendo uma linguagem mais técnica, né, resumindo aqui uma parte mais técnica, o fuso esférico é como se ele fosse uma parte da superfície esférica desse diédrico, no caso esse ângulo aqui correspondente, tá bom? Desse diédrico aí. E já a cunha esférica, que é o pedaço todo, ele é uma parte da esfera contida nesse diédrico, ou seja, você tirou uma parte da esfera, você tirou um pedaço da esfera, tá bom? Então, para a gente é fundamental conhecer esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele aqui de θ. É fundamental conhecer essa abertura aqui, porque quanto maior for esse ângulo, maior vai ser o pedaço correspondente ao que a gente vai tirar da esfera, ou seja, maior vai ser o fuso esférico e a cunha esférica. Outra coisa que é importante aqui você perceber, o fuso esférico, como ele se associa à superfície, ele é essa parte aqui, ó, essa casca, como eu bem coloquei, ele é só essa parte aqui da superfície. O fuso esférico são problemas relacionados com a parte de área. Então, quando a gente fala de fuso esférico, é um problema que envolve área, tá bom? Lembre-se disso, fuso esférico é só a casca, é só a superfície. Então, é um problema que envolve a parte de área. Já a cunha esférica, que é a fatia toda, como ele fala de uma parte da esfera, como se fosse um corte da esfera mesmo, esse é um problema, os problemas de cunha esférica são os problemas associados com volume. Então é importante você ter esse detalhezinho na mente. Ó. Fuso esférico é só a casca, vou fazer um problema usando as fórmulas de área da esfera, 4πr². Cunha esférica é um problema relacionado a volume, que é a fatia toda. No caso, eu vou usar a fórmula de volume, 4πr³/3. Professor, e aí como é que eu vou resolver o problema? Geralmente a gente trabalha como se fosse usando a ideia da proporção, da regra de 3. Mas se o aluno tiver habilidade também de observar a questão do círculo, qual a parte do círculo correspondente, ele pode simplesmente dividir. Por exemplo, o giro todo, né, uma volta completa, seria 360 graus. 360 graus é um giro completo. Ora, se ele pedir o fuso esférico correspondente a um θ igual a 60 graus, como assim, professor? Se ele disser que o nosso ângulozinho aqui ó, é 60 graus, então seria o quê? Para mim calcular o fuso esférico de um ângulo correspondente a 60 graus, o nosso diédrico aí, o ângulo correspondente, eu iria calcular a área da superfície toda e dividir por 6. Por que por 6? Se 360 para 60 eu divido por 6, a sexta parte, bastaria eu pegar aquela fórmula de 4πr², que é a área da superfície, 4πr², a área da superfície da esfera, e dividir por 6. Isso se for um problema de fuso esférico. Vou até colocar o F aqui. F de fuso esférico, tá bom? Se fosse um problema de cunha esférica, o que é que eu ia fazer? Ora, eu ia usar a fórmula de volume, no caso a fórmula de volume 4πr³/3, ou 4πr³/3, 4πr³/3, e eu ia dividir essa cunha esférica, já que eu quero a cunha esférica, eu ia ter que dividir por 6, então a sexta parte. 1/6 vezes isso. Por que, professor, que é 6? Porque no caso 60 graus é como se fosse a sexta parte de uma volta completa. 360 por 6 dá 60. Entendi. Então nesses problemas aqui a gente observa muito esse ângulo. Às vezes o aluno nem faz a regra de 3. Vou fazer outra situação aqui. Ó. Vamos dizer que o ângulo correspondente, o ângulozinho, o θ, fosse igual a 30 graus. Como que eu ia calcular o fuso e como que eu ia calcular a cunha? Vamos lá. Vamos fazer outro exemplo aqui para ver se vocês acompanham o raciocínio, tá bom? Ora, se eu sei que esse ângulo correspondente a 30 graus, qual é o meu raciocínio? Vamos lá. De 360 para chegar em 30 graus, o que é que eu preciso fazer?
Eu preciso pegar o 360 e dividir por quanto? Hein? Por quanto? Por 12. 12. Ó. 12 vezes 30, ó. 12 vezes 3, 36, não? Então, 12 vezes 30, 360. Então, se eu quisesse o fuso esférico dessa fatia correspondente, o que eu faria? Eu pegaria a área da esfera toda, 4πr ao quadrado, bastaria dividir por 12. Ou seja, tudo isso dividido por 12. Para colocar assim mesmo. Por que por 12? Porque já que o ângulo é de 30 graus, esse ângulozinho é de 30 graus, é como se fosse correspondente a 1/12º da área da superfície total da esfera, que é 4πr ao quadrado. Então, eu pegaria 4πr ao quadrado, que é a fórmula da área da esfera, e dividiria por 12. E se fosse o volume da cunha? Se fosse um problema de cunha? Se fosse um problema de cunha, que é a fatia toda, é um problema de volume. O que é que eu ia fazer? Usar a fórmula de volume da esfera, que é 4πr ao cubo sobre 3. Tudo isso eu teria que dividir, tudo isso por 3, né? Tudo isso eu teria que dividir por 12. Dividir por 12, eu vou botar assim, ó, 1 sobre 12 vezes aqui dali, ó. Seria o volume da cunha. Vou colocar um C para associar com cunha. Deixa eu só ver se cortou alguma imagem aqui. Cortou aqui na hora que eu escrevi o 36 dividido por 12, pessoal. Desculpa aqui que realmente eu não observei. Então, se eu tenho 360 graus para chegar em 30 graus, eu tenho que dividir por quanto? Nesse caso aqui, eu tenho que dividir por 12. É 1/12º de 360. E assim por diante. Ah, professor, então bastaria eu fazer alguns raciocínios. Porque geralmente esses problemas não fogem muito desses valores mais conhecidos. Geralmente são problemas mais simples. Por exemplo, se fosse, vamos dizer que você pega uma melancia e você tira 1/4 da melancia. Você corta 25% dela, 1/4 da melancia. No caso, se fosse 1/4, o ângulo teria que ser 90 graus. Ora, já que é 360, se eu divido em 4 partes, cada parte vai ter quantos graus? 90 graus. Então vamos lá, se ele perguntasse qual a área da superfície daquela fatia correspondente, ou seja, problemas envolvem área, no caso ele está falando de fuso, né? Ele está falando da área da superfície. Então eu teria que pegar a área total da esfera, 4πr ao quadrado, e dividir por 4, né? Porque no caso eu dividi essa fatia, essa melancia em 4 partes. Então, eu dividi por 4. Pronto. E se fosse qual o volume daquela fatia de melancia toda? Então, eu teria que pegar o volume total da esfera, 4πr ao cubo sobre 3, e dividir por 4. Porque se é 90 graus, é porque eu fiz aquela fatia, aquela melancia toda dividida em 4 partes. E aí o ângulo seria 90 graus, o ângulo correspondente. Pois bem, com essas explicações agora vamos tentar resolver um exemplo, né? Calcular o volume da cunha e ele deu essa imagem, tá bom? Eu até que eu deixei aquela mesma imagem. Então, observando que esse ângulo correspondente à cunha, deixa eu tirar essa parte aqui de vermelho. Esse ângulo aqui é esse mesmo ângulo, essa mesma abertura. Vejam que ele tocou aqui, ó, nesses pontos. Mas o que interessa é que o ângulo vem o mesmo ângulo aqui, ó, 40 graus. Então, o ângulo aqui é 40 graus, tá bom? Essa abertura do diedro é de 40 graus, o ângulozinho de 40 graus. E o raio da esfera, o raio da esfera 3 centímetros, né? Eu falando 30 centímetros, mas é só 3 centímetros. Pois bem, o que é que você pode fazer aqui? Você pode armar a regra de 3, mas como eu tenho certeza que todos os livros, todos os vídeos estão armando a regra de 3, eu vou só mostrar para o aluno uma forma mais direta. Ora, professor, se é 40 graus, é como se ele tivesse pego a circunferência toda dividido por quanto? Pessoal, 360 dividido por 40 dá 9. Não? 36 por 4 dá 9. Então é como se ele tivesse a 9ª parte de uma esfera toda. Ou seja, essa cunha é a 9ª parte da esfera. Por que é a 9ª parte? 1 sobre 9. Porque, no caso, o ângulo é 40. Se você pegar 360 e dividir por 4, vai dar, por 9, vai dar 40 graus. Ó. É isso que o aluno tem que observar. Como eu coloquei naquele exemplo, que era 60, porque dividir por 6, né? Se era 90, porque dividir por 4. Então, você tem que fazer essas análises de números, é só fazer essas continhas.
Então, para calcular o volume da cunha, veja que problemas que envolvem cunha, que é o pedaço todo, é o problema de volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3, e calcular 1/9 disso. 1/9, que é a nona parte, ó. 1/9 desse volume total. Esse vai ser o volume da cunha. Vou botar só VC. Cuidado para não pensar que é volume do cilindro, é volume da cunha, tá bom? Pois bem, aí é só, como eu sei aqui o raio que é 3, eu vou substituir. Então vai ficar 4π vezes 3 elevado a 3, tudo isso dividido por 9 vezes 3. Agora eu vou fazer contas. Vai ficar 4, 3 elevado a 3, 27. E aqui sobrou um 9 e um 3. Olha como ficou bacana. 9 vezes 3, 27. Vou até colocar logo aqui. Simplificando, o que foi que sobrou? Sobrou 4π centímetros cúbicos. Porque no caso o problema estava em centímetros, o volume ficou 4π centímetros cúbicos. Agora um problema aqui com aplicação bem interessante, que eu não sei se meu desenho vai ajudar muito, o desenho do livro é bem mais bonito. Ver se eu consigo mostrar para vocês, que é o desenho do livro. Ele fala o seguinte, que uma estrutura de um show de rock foi montada com um palco no formato de um fuso esférico, tá bom? E onde ele disse que o ângulo diétrico é de 120 graus e o raio dessa abertura seria de 20 graus, ou de 20 metros, né? Então, repetindo aqui, tentei montar aqui a estrutura desse palco, onde você tem essa abertura aqui do plano horizontal com o final aqui do palco, da lona que cobre o palco, um ângulo de 120 graus, é o ângulo diético, tá bom? Foi dado isso a imagem no texto, tem o texto e tem também a imagem, né? E esse raio, que é essa distância do fuso, que poderia ser esse aqui de vermelho, ou essa outra aqui também, esse raio aqui é de 20 metros. E aí o que ele quer saber é qual a área dessa lona de cobertura, sabendo que é o formato de um fuso esférico. Pois bem, se é um problema de fuso, é um problema de área, como está aqui já colocando para a gente. Então eu preciso usar o quê? A área da esfera. A área da esfera, que a gente já sabe, que é 4πr ao quadrado. A área da esfera, 4πr ao quadrado. E aí o que eu preciso fazer é o seguinte, pois bem, quanto dessa área total da esfera eu vou precisar? Baseado no ângulo. Ora, se o ângulo é 120 graus, qual é que o aluno vai pensar? O ângulo total da esfera, o giro é 360 graus, tá bom? Ora, se eu tenho uma parte correspondente a 120 graus, é como se fosse exatamente um terço, que é 360 dividido por 3, né? Então, o que eu preciso fazer é calcular a área total da esfera, que é 4πr ao quadrado, e dividir por 3. Esse vai ser a área do fuso esférico. Ó. Então, a área desse fuso aqui, a área desse fuso esférico, vai ser exatamente um terço da área total da esfera, 4πr ao quadrado. Professor, por que é que ficou um terço? Repetindo, se o ângulo é 120 e a gente sabe que uma volta completa é 360, para ter 120, que é o ângulo correspondente aqui, é como se fosse a terça parte de uma esfera completa, tá bom? E aí, no caso, vai ser essa lona, no caso, que vai ser necessária para cobrir essa estrutura desse show aí, desse show de rock, vai ser um terço da área da superfície esférica. Pois bem, ele já deu para a gente aqui o raio, que é 20, né? 20 ao quadrado, no caso. Tudo isso eu vou dividir por 3. Então, vamos lá. 20 ao quadrado dá 400. 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 4 dá 1.600. 1.600 π dividido por 3. Tudo isso em metro quadrado. Lembrando que o problema está em metro. Ó, o raio em metro, ó, em metro quadrado. Essa já seria uma resposta possível. Se você encontrasse essa alternativa para marcar, já estaria correto, tá bom? Professor, mas lá tem, tipo, aproximadamente. O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui o π por 3,14. Então, vai ficar 1.600 vezes 3,14, que dá 5.024, e vou dividir por 3.
Então ficaria aproximadamente, se fosse uma aproximação matemática, 1.674, aproximadamente 75, eu tenho uma casa aqui, uma casa 6, né? Metros quadrados, no caso dessa lona aí, 1.675 metros quadrados. Poderia até ter uma alternativa assim, 1.680 ou até mesmo 1.700 metros quadrados. Às vezes o Enem coloca essas situações um pouco, aproximações um pouco maiores, né? Você teria que analisar essas alternativas. Pois eu agradeço quem assistiu o vídeo até o final, então até o próximo vídeo.